Olá, galerinha, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Zacarias Cordeiro de Paulo. Sou o professor Antônio Carlos, disciplina de História. A série é o 9º ano e o nosso tema de hoje é o Mundo em Crise, Recessão e Totalitarismo, capítulo 5, página 72, ok? A quebra da Bolsa de Nova York. Você sabe como funcionam as bolsas de valores. Você sabe como funcionam as bolsas de valores? Para atrair investidores, uma empresa põe ações à venda na bolsa de valores, que é o local onde se negociam ações. Ação é um documento que representa uma parte do patrimônio de determinada empresa. Numa situação ideal, se a empresa tiver lucros, o preço das ações sobe, beneficiando os investidores, chamados de acionistas. Caso os lucros da empresa diminuam, o preço das ações cai, prejudicando os investidores. No dia 24 de outubro de 1929, o preço da Bolsa de Valores de Nova York sofreu uma queda vertiginosa em uma em uma em um evento que ficou conhecido como o crash da Bolsa de Nova York. De uma hora para outra, milhares de acionistas perderam enormes somas em dinheiro e inúmeras empresas faliram. Então, pessoal, o crash, que é chamada também às vezes de crack, foi que a Bolsa de Valores quebrou. Ela cresceu tanto que não tinha mais como ser regulado esses valores que estavam lá na Bolsa, não tinha mais como ter tanto como investir, e, consequentemente, de uma hora para outra, esses acúmulos fizeram com que a moeda se desvalorizasse e, consequentemente, a Bolsa de Valores tivesse essa quebra vertiginosa, ok? As consequências da quebra. Muitos, muitos especuladores, desculpem, estadunidenses recorriam a empréstimos bancários para comprar ações. Com o crash da bolsa, eles não tiveram como pagar os empréstimos contraídos. Assim, os bancos ficaram sem dinheiro para garantir os valores depositados nas contas de milhares de correntistas, o que provocou quebras no sistema bancário. Ou seja, o dinheiro dos clientes que estava guardado nos bancos simplesmente desapareceu. Os efeitos da crise se estenderam pela maior parte do mundo durante a década de 1930. Os países da Europa Ocidental foram os que mais sentiram a crise. Os Estados Unidos não só cortaram os empréstimos que faziam a alguns desses países, como também cobraram as dívidas contraídas por eles. Na União Soviética, não havia bolsa de valores, nem capital especulativo. Além disso, o país havia sido isolado pelas economias capitalistas. Esse isolamento preservou os soviéticos dos resultados mais terríveis da depressão econômica. Então, pessoal, um fato que antes seria vamos dizer assim, prejudicial à União Soviética, com o acontecimento, com o advento da quebra da Bolsa de Valores, a União Soviética acabou saindo fortalecida desse momento, porque ela não teve nenhuma perca, pelo contrário, ela saiu fortalecida por ter ficado livre desses investimentos que os outros países capitalistas faziam. Então, ela, como não tinha bolsa de valores, então, consequentemente,
não haveria como haver quebra, ok? Os bens todos eram sociais, da sociedade, o chamado socialismo na época, ok? Época. A economia se recupera, o chamado New Day. Em 1933, o democrata Franklin Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos, eleito com a promessa de recuperar a economia do país. Havia quase 14 milhões de desempregados no país naquele momento. O novo presidente adotou um ambicioso programa de combate à crise, que ficou conhecido como New Day, Novo Acordo. A base do programa era o abandono do liberalismo e a adoção de uma política de intervenção direta do Estado na condução da economia. Essa medida foi vista como a única saída para combater a especulação e os efeitos desastrosos da política de livre mercado adotado até então. Então, foi uma jogada, vamos dizer assim, suicida, que, porém, deu certo. Felizmente, esse New Day conseguiu salvar a economia dos Estados Unidos e, consequentemente, vai recuperar os investimentos perdidos durante a quebra da Bolsa de Valores. Okay? O totalitarismo na Europa. Como você já sabe, a crise dos Estados Unidos provocou uma redução drástica dos capitais estadunidenses investidos na recuperação dos países europeus afetados pela guerra. E a crise econômica e o desemprego em massa se instalaram nesses países. Cresceram, então, as críticas ao liberalismo político e econômico, incapaz de conter a crise, e a Europa passou a viver em profunda polarização política. De um lado, trabalhadores, ativistas, políticos e intelectuais denunciavam o capitalismo como responsável pela crise e pregavam a revolução industrial. De outro, os setores da classe média e a grande burguesia, preocupados com a iminência de uma grande revolução, apoiaram, em vários casos, propostas autoritárias, com o objetivo de defender o capitalismo contra a ameaça comunista e recuperar valores, né, nacionais. Então, pessoal, essa questão aí é muito triste que ainda hoje esse termo ocorra com uma forma pejorativa, o comunismo. Eles veem o comunismo como se fosse algo ruim, porque o comunismo ele não quer ver a grande desigualdade social das pessoas, uns crescendo e os outros passando necessidade. Então, o regime comunista, eles tentam equivaler a economia e dividir entre todos, ok? A ascensão do fascismo na Itália. Após a Primeira Guerra Mundial, assim como nos outros países da Europa, a economia da Itália se deteriorou. Empresas fecharam suas portas e o desemprego atingiu níveis altíssimos. Além disso, a sociedade italiana enfrentava o drama das perdas humanas na guerra. Em outubro de 1922, os fascistas promoveram a marcha sobre Roma. Pressionado, o rei convocou o líder fascista, a partir daí conhecido como Dus, o condutor, a ocupar o cargo de primeiro-ministro. Como chefe do governo, Mussolini exigiu os partidos políticos, e eu acho que aqui era para ser extinguir, o pessoal não era exigir, certo? Extinguiu os partidos políticos de oposição, censurou a imprensa e criou uma política
que vigiava e punia os opositores do regime. Então, aí começava ao totalitarismo extremo, pessoal, o fascismo chegando ao poder de uma forma bem forte nesse momento. Enquanto isso, na Alemanha, antecedentes. A República Alemã foi proclamada em novembro de 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, e foi resultado de uma revolução conduzida por socialistas e liberais. O novo governo, conhecido como República de Weimar, pôs fim à guerra e negociou a paz com os vencedores. Em 1919, houve uma conferência de paz em que, sem a presença dos países derrotados, foi assinado o Tratado de Versalhes, o qual definia a situação dos países envolvidos na guerra. O documento, considerado humilhante pelos alemães, declarava a Alemanha responsável por todos os danos causados aos países vencedores e impunham a ela uma paz punitiva. Então, pessoal, como a Alemanha foi declarada a culpada por aquele movimento, por aquela guerra, então ela se tornou a responsável por todos os danos causados nos países vencedores. Então, ela teria que pagar uma determinada indenização para esses países, e isso, para os alemães, eles viam como uma forma humilhante. Foi aí que vai surgir a figura do Hitler, ok? O Partido Nazista na Alemanha. A crise econômica e social que atingia a Alemanha durante a República Social de Weimar agrava pelos ressentimentos nacionalistas. Criou o centro ideal para a fundação em 1919 do Partido Nazista, a doutrina nazista. A doutrina nazista, articulada politicamente em torno do partido, proclamava a superioridade do que eles chamavam da raça ariana, em torno do partido, supostamente teriam se originado. Os nazistas procuravam explorar o sentimento nacionalista da população alemã, abalada com os resultados da guerra, prometendo resguardar a honra nacional, defendiam a destruição dos principais inimigos da Alemanha, extremamente as potências que impuseram o Tratado de Versalhes. Internamente, os judeus acusados de conspirar contra a Alemanha, os comunistas e o governo. Então, pessoal, você vê aí que aí vai surgir o Partido Nazista. É aí que começa a ser arquitetada a próxima guerra mundial, que nós vamos ver futuramente. Então, ele foi quem criou esse partido nazista com os viés de chegar ao poder e, consequentemente, implantar a sua política de ódio e perseguição e extermínio de pessoas. Foi ele que criou os campos de concentrações, onde morreram mais de 6 milhões de judeus, o famoso Holocausto, ok? O nazismo no poder. O partido, a partir dos anos 1930, a campanha nazista já tinha o apoio claro dos grandes industriais, do exército e da grande parte da população alemã. Em julho de 1932, o Partido Nazista venceu as eleições para o Reichstag, o parlamento alemão. Em janeiro do ano seguinte, Adolf Hitler foi convidado a assumir a chefia do governo alemão. Os nazistas chegaram ao poder. Menos de um mês depois, os nazistas incendiaram o prédio do Reich e
responsabilizaram os comunistas. Esse foi o pretexto para decretar estado de emergência, dissolver o parlamento e prender as principais lideranças de esquerda. Todos os partidos, à exceção do Partido Nazista, foram fechados. Estava instalada a ditadura nazista na Alemanha. Então, desta forma, ao chegar ao poder, pessoal, veja só que em menos de um mês ele já teve a ousadia de incendiar o Raj, que seria o parlamento, no caso aí, seria no Brasil, seria aqui o Congresso Nacional. Então, ele incendiou e culpou os seus inimigos, né? Nem adversários, eram os inimigos. São as práticas da extrema-direita, pessoal. Eles promovem inimigos. Eles criam inimigos fictícios para poder justificar as atrocidades que eles vão, vamos dizer assim, empregar nessas pessoas, para poder perseguir, para poder fechar os partidos, para torturar e assassinar as pessoas de acordo com a sua consciência, de acordo com o seu bel prazer. Então, foi isso que ocorreu na Alemanha, até chegar o período em que foi deflagrada a Segunda Guerra Mundial e que ocorreram todas as atrocidades que você possa imaginar, pessoal. Esse foi o símbolo do totalitarismo do mundo. Ele é para ser, na verdade, não é nem esquecido, ele é para ser lembrado, para que as pessoas não permitam que tipos como esses cheguem ao poder. Então, nós estamos vendo a questão de um totalitarismo aqui no nosso país atualmente, e é basicamente eles seguem essa doutrina, querer culpar os seus adversários como sendo, jogando a culpa deles nos adversários, para que a população aceite essa desculpa e provavelmente apoie as atrocidades por eles causadas, ok? Então, basicamente era isso por hoje, pessoal. Fiquem todos com Deus. Façam atividade na página 82. Quase que eu esquecia, mas vocês não vão ficar livres não, certo? Página 82, livro de história. Então, depois vocês façam, me mandem para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos, ok? Fiquem todos com Deus. Com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, tá? Tchau.